Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. Depois de um longo hiato, estamos de volta. E aí, Gabi, como você está? E aí, Arthur, por aqui tá tudo bem, tá tudo certo. Que saudade que eu tava de gravar esse Renalcast, né? Sim. Temos uma pausa, mas foi por boas causas. Boas calmas, boas calmas. Mas vamos tentar retomar, né? E O aí, aquela pessoal aí pergunta. tá com saudade. Aliás, né, vamos começar explicando. Nosso terceiro membro, a Dani. A Dani, no momento, está no hospital. Dani, toda a força para ti. Logo, logo você está de volta à nossa bancada. Estamos mandando boas energias para você, direto aqui de São Paulo, de Vitória do Santo Antão, para o Rio de Janeiro. Isso. E vamos falar hoje sobre um assunto que está bombando aí já há algumas semanas nas redes sociais, bombando inclusive no Netflix, hein? Um dos filmes mais assistidos do Brasil e do mundo, ficando no top 10 em 40 países do mundo. Quem diria, hein? Depois do Universo. Você assistiu, Gabi? Assisti, Arthur. Chorou? Chorei. No final eu chorei, né? No começo Sim. eu ri. Não vamos dar spoilers, hein? Não vamos dar Pode spoilers. não, é? Não, até vamos dar, mas a gente avisa antes de dar o spoiler. Tá certo. E a gente vai falar sobre esse filme hoje, esse filme que chegou aí fazendo um certo barulho no mundo renal por mostrar a protagonista paciente em hemodiálise. Bem curioso isso, quase inédito, quase inédito. No Brasil, creio que foi inédito, um filme trazendo uma protagonista fazendo hemodiálise. E eu acho que a primeira pergunta assim que a gente pode falar, você tem alguma similaridade de história com a Nina, a personagem principal, né? Passar pela fase conservadora, ir Sim, para a sim, diálise sim. e o transplante. E você também descobriu cedo, né, Gabi? Descobri cedo, né? Ela descobriu cedo também lá eita, quase que eu ia falar, mas no Não, começo, pode falar, pode falar. no Ó, começo, peraí, vou fazer que nem fazem aqueles canais assim, se você não assistiu, pause aqui e vá para um minuto, daqui a pouco eu revelo, que agora vai ter um pequeno spoiler. no começo ela mostra, né, que ela pequenininha e aí já mostra ela grande, falando sobre a doença, o lúpus, e até então não tinha entrado em diálise ainda, né, Arthur? Tava Não, só, não, acho que na fase do estágio conservador, conservador. tudo, O tentando lúpus, conservar ali a função renal dela. o lúpus, né, ele acaba atingindo os rins com o Isso. tempo e o dela acabou atingindo na fase já da adolescência, né, no final da adolescência. O lúpus é uma doença autoimune e aí pode atingir qualquer órgão, mas a maioria das pessoas que eu conheço assim atinge o rim, né? E por um lado é bom porque pelo menos tem a hemodiálise, né? Não, sem dúvida. Mas se for para atingir outro órgão, acho que fica meio complicado. Não, sem dúvida. E aquilo, Mas né? ali a Nina, né, atingiu o rim dela e foi quando ela recebeu o diagnóstico de ir para diálise. Aliás, essa cena, né? Essa cena eu acho que todo renal em diálise viveu, passou viu ali e reviu mentalmente, né? O momento que o médico fala para Nina, a médica fala para Nina, você vai precisar de hemodiálise. Passar por essa cena não é fácil, né, Gabi? Nós passamos e sabemos a dificuldade que é receber esse diagnóstico e Verdade. lidar com isso, né? Isso. É algo que talvez o filme não tenha passado com exatidão por questão de tempo, por questão de Sim, roteiro, claro. né? Porque a gente sabe que é complicado. Para você, como é que foi, Gabi? Como eu passei por essa experiência duas vezes, a primeira experiência, como eu estava com o pé na cova, eu meio que agradeci assim e ainda tinha uma saída, tem a hemodiálise, né? Fez o famoso ufa. Ufa, graças a Deus tinha diálise. Mas a segunda experiência, que quando eu estava perdendo o segundo transplante, foi bem difícil. Ter que voltar para diálise foi bem difícil. E não tem como expressar, eu acho, realmente em cena, né? Eu acho que é só realmente a pessoa Não, não tem vivendo. como. Ela E ela como... até expressou de uma maneira bem bacana, que ela abraça o avô
que era a Sim. figura mais próxima dela ali. Ela vive só ali com o avô também, né? Acho que a família é uma parte tão importante e ali ela só tem o avô. Eu acho que é bem complicado também. E não, eu lembro quando eu recebi a notícia, é um puta baque. E aí a primeira pergunta que vinha na minha cabeça era o que é hemodiálise? Pois E é, eu acho que o filme fez esse grande favor para muita gente, mostrar o que é uma hemodiálise, mostrar que a hemodiálise não é o fim, mostrar que a verdade. hemodiálise permite que a vida continue, né? Sim, Inclusive, ela continua tocando, continua. Eu acho que é até engraçado um fato, né? Quem impedia ela de tocar, muitas vezes, não era a diálise, era o lúpus. isso. E a falta do piano, que depois que ela conseguiu o piano. E a falta do, e a falta É, do piano é um a motivo falta do grande, aliás. piano. É um motivo bem grande. Mas E o lúpus, ele dá muitas dores nas articulações, né? E aí sim, é bem complicado para ela. eu acho que até ela mostra isso, né? O fator mais complicado para ela realmente é lidar com as dores nas juntas, nas Uhum. articulações ali na hora de tocar, é um negócio bem. Mas eu acho que, pelo que eu andei dando uma olhada aí nas redes, o filme foi bem aprovado. Foi bem aprovado. Muita gente Foi. gostou. Até porque a história de romance acaba sendo uma história linda, né? Sim, é muito bonita a história. O que eu até comentei com várias pessoas, não é um filme sobre hemodiálise, é um filme de romance. E a drama do filme lá, o choro do filme, acaba sendo também parte sobre hemodiálise. Mas aí muita gente se questionou, por que não tem isso no filme? Ah, eu passei por isso e não tem no filme, não sei o quê. E aí, o que falta é as pessoas compreenderem, né? Não é um filme sobre hemodiálise. Você Ali sabe, mostrou, eu acho que 10% do que a gente passa em diálise, sim, sem né? dúvida. Porque Que, tem muitas outras coisas. você sabe que uma coisa que eu achei muito bacana que eles mostraram foi a convivência entre os pacientes. Sim, No caso, a amizade que ela faz com a paciente ao lado. isso. É muito bacana porque isso acontece. E você acaba criando uma certa familiaridade, não só com pacientes, mas com a equipe técnica também, com a enfermagem, com o médico. Ela chega lá com a técnica, ela já tem uma certa Já, amizade, né? De já tu desenrola ali a conversar. conversa. E é bem bacana isso. Aliás, uma curiosidade, né? A Júlia B, que é cantora, e ela acho que foi o primeiro filme, a primeira atuação dela foi nesse filme. Eu acho que E sim. Se tem eu outro, acho eu que não foi. conheço. Também não dei uma pesquisada e não encontrei. Ela recebeu consultoria da arroba hemodiálise e não é o fim. A Raíssa, Da raiz, tá? minha noiva, aliás. E, e foi muito bacana ver, pós-filme, a mensagem que ela mandou para a Raíssa. De agradecimento, de falar de que como participar de um filme, de falar sobre diálise, ela mudou o jeito dela pensar a vida, Sobre a vida. Eu sobre a acho, vida. Arthur, que todo mundo, é impossível você passar pela hemodiálise e não pensar, assim, não mudar seu pensamento. Sim, Porque quem não mudou, realmente não não está entendeu nada funcionando alguma sobre a coisa. vida. Não está funcionando alguma coisa. Não entendeu nada sobre a vida, porque a partir do momento que a gente chega ali e a gente entende que a gente acabou de receber uma nova chance, né? Uma chance para continuar traçando novos sonhos, projetos, planos. Você e Raíssa, por exemplo, os dois em diálise, namorando, vão casar, enfim, construindo uma família, fazendo diálise. Então, a gente está tendo essa oportunidade, né? Então, quem ainda não mudou o pensamento está vivendo errado. Não, e é aquilo, né, Gabi, até falado no filme, né? A máquina não é sua inimiga, a E máquina é sua companheira. Isso é uma uma coisa que ótima mensagem também. a gente sempre fala, vem falando já aí a todas as temporadas do Renalcast. E quem não entende isso, não vai longe. Você tem que criar uma parceria com a máquina, Com né? certeza. Da melhor maneira possível. A máquina é sua aliada. E uma das cenas que me fizeram que me fez chorar, né? Me fez chorar, foi a cena que ela conversa com a amiga dela e a amiga dela diz que já é a segunda vez que ela tá ali. É, Nossa, eu me vi naquela amiga dela, Arthur.
Quando ela diz assim, eu quero ver minha filha crescer, quero não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu digo, nossa, eu me vi naquela amiga assim, é melhor estar aqui e ver tudo acontecer do que não estar, né? Eu vou te falar eu ouvi isso da Raíssa nessa cena, que nós assistimos juntos o filme, e ela falou a mesmíssima coisa. Ela se viu nessa cena quando acho que não lembro o nome da personagem, e Angélica. E espero Nossa. não ter errado, mas acho que é Angélica. E ela fala isso, é algo que tocou mesmo, né? Quem tem planos para o futuro para e pensa, de fato, graças a Deus existe a máquina. Sim, E, sim. e o filme também recebeu críticas, né? Não recebeu só elogios. Uma das críticas que foi recebida foi como a personagem da Nina tinha tanta disposição pós-diária. Verdade, Arthur. É, essa foi uma crítica que a gente escutou bastante. Mas Essa é como uma a personagem crítica da Nina que aí eu acho que consegue correr, é, sair da diálise e conseguir, é verdade. olha, é possível, gente. Vou falar para vocês, é possível. É bem possível, aliás. Não é impossível. Quando a adrenalina bate, você sai correndo, você nem lembra que É. faz. Eu estava comentando com você, quando eu chego em casa e tem 1000 coisas para fazer, cuidar de Ana, cansaço tem que ir para qualquer lugar, menos para Vai para mim, segundo plano. para eu resolver as coisas. E aí, Mas depois que eu deito na cama, parece que pesa cai 300 um. quilos. É. Mas é possível, gente. Outra crítica ao filme que eu li foi onde que um médico iria se apaixonar por uma paciente. Ah, eu não posso comentar sobre isso. E, é Mas melhor não comentar. Deixa pra lá, então. pode acontecer, minha gente. Claro que pode acontecer. Isso O pessoal acha que é porque a pessoa não tem rim, que não se apaixona, não vive, que não faz mais é, nada, né? é justamente isso, Gabi. As pessoas pensam, ai, porque faz hemodiálise, ela deixou de amar. Não, não é assim. E não é porque Pois ela é, o faz problema é no hemodiálise. rim, não é no É. coração. Não, e um outro detalhe, né, Gabi? Não é porque faz hemodiálise que uma pessoa do sexo oposto não vai ter interesse por ela. Pois é. É algo que as pessoas Mas precisam tirar da cabeça isso, esse isso, Arthur. preconceito. E o que eu vi também de comentário dizendo que muitos relacionamentos acabam quando a pessoa inicia o processo de hemodiálise, né? E ali foi bonito porque o médico acabou se apaixonando por um paciente, que ela estava uma pessoa doente, Não, né? A e gente o não deixa de ser detalhe, uma pessoa doente. o detalhe, Gabi, ele se apaixona por ela antes da diálise. Se você parar para lembrar bem, ele encontra ela na rua, antes dela ser paciente dele. Sim, antes de descobrir que ela faz diálise. Então ele já tinha um interesse nela. Sim, sim, sim. E a diálise não foi um fato impeditivo. Uhum. A Isso diálise foi é só um ponto ali que é para cuidar e de pronto. convergência. Foi um ponto de convergência. Uhum. Outro detalhe interessante do filme, né, que eu acho que vale como ponto positivo, foi como às vezes você encontra pessoas babacas que não entendem nada da diálise. Na cena do jantar, Sim, sim. que o cara vira, Nossa, mas você pode beber? Ai, mas, mas você não pode fazer tal coisa. mas Isso. podia dar um fora, né? Bem dado. Eu também achei que ela podia ter dado uma resposta melhor. Ela ficou meio constrangida. É. Mas é Mas porque eu ela acho que estava no foi para mostrar. É começo. porque assim, a gente já tá tão encaliçado com essas coisas que a gente dá logo um fora, né? E as pessoas que estão recém-chegadas, acho que realmente ficam daquele jeito, assim, sem Fica meio saber perdido. como reagir. Mas foi uma cena que acontece na vida real bastante. Muito, Às muito. vezes a gente escuta aquilo, mas você não, mas você pode isso?
Mas você pode fazer isso? Mas você E pode... o que é que você tem a ver com a minha vida? Se eu faço ou deixo de fazer à vontade. A vontade é responder. Aí você, com muita calma, fala: dizer. não, pode sim. A vida é para ser vivida quase ao normal. A diferença é que eu faço pit stop. A pessoa tem que engolir esse manjar que chama, que a gente fica repetindo. Dá vontade de fazer uma carteirinha. Sim, eu posso. Boa ideia, sim, eu posso. Mas voltando ao filme. O filme mostra o quanto também o apoio, não só da família, mas de amigos, de um relacionamento, é fundamental para o tratamento funcionar. Sim, verdade. Mostra o quanto ela, depois do apoio dele, o quanto ela passou a se comprometer melhor com o tratamento. Ela tem uma parte que ela diz, eu sou doente, não sei o quê, não quer mais viver, deixa tudo pra lá, e aí ele vai dar toda a força a ela, né? É Sim, importante. isso é muito importante, porque, querendo ou não, passa pela cabeça do paciente, às vezes, porra, tô de saco cheio da diálise, não quero ir mais. Não dá para fazer isso. Uhum. Não dá. Quem nunca Mas pensou, né? quem nunca, de fato, Nunca. você fica de saco cheio. É aquela história, né, Gabi? A gente fica de saco cheio de ir no escritório de segunda a sexta. Uhum. Imagina de ir para diálise. Pois é. Mas é aquilo, né? Não vamos dar o spoiler do final. Você que está assistindo e pensando, eles vão revelar o final? Não iremos revelar o final. Vamos apenas Olha, falar que no final tem um transplante. no final tem um transplante, eu acho que o final foi a única parte assim que eu solucei. O resto do filme eu não chorei muito, não. Só naquela parte da mulher que eu me vi lá, ela comentando da filha dela. Mas no final eu realmente solucei. Acho que Bom, eu, foi. eu não chorei, e aí a Raíssa virou para mim e falou: Você não tem coração. Mas eu achei o filme muito bom. Eu achei uma história bem bacana. Aliás, parabéns para a Júlia B, para o Henry Zaga, para o E Diego. querendo ou não, Arthur, de levantar a pauta, né, do renal Não, levantou uma puta bandeira legal. e de ser visto mesmo, né? A gente tenta tanto ser visto de alguma maneira, de as pessoas, enfim, né? A gente faz campanha, faz um monte de coisa. E aí e deu sucesso o filme, foi ótimo. Não, Então, sim, ficou pelo menos acho que umas 3 semanas aí no top 3 do Brasil, eu dos vi. mais assistidos, né? Uhum. Foi muito legal isso. E o mais legal foi um filme leve. Foi um filme Bom, bem leve. Muita gente talvez tenha pensado assim: mas a minha realidade não é essa. Meu braço muita gente comentou sangra. isso comigo. Mas ela só faz diálise, toca, não sei o quê, e não passa o que a gente passa, e não sei o quê, faltou mostrar isso. Não, e aí eu vou até usar uma resposta da Raíssa. Ela falou: gente, se a gente for mostrar a realidade num paciente renal, não vai ser um filme, vai ser uma série com no mínimo 300 episódios. Uma série de horror, né? Não vai ser uma série, vai ter que ser mais para 18 anos mais, porque vai ter muito sangue. Se a gente, Não cabe no caderninho, se a gente for anotar tudo que a gente passa. não, eu acho de verdade que serviu como um pontapé inicial muito interessante. Quem sabe outros diretores não queiram, não se inspirem e façam outros filmes, né? Eu sempre sugeri um filme policial com um paciente renal como protagonista. Eu acho que ia ser interessante, um detetive. Pensou que legal? O cara tem que parar para fazer diálise. É. E Arthur, Netflix, compra a ideia. a gente tem visto, eu tenho visto, a última série que eu até estava comentando com você, que eu me lembro agora que apareceu de diálise também, foi essa do Diabo em Rio. Apareceu uma cena lá de diálise, mas ultimamente eu sempre pego alguma coisa com o paciente renal. Eu disse, não, esse negócio está me seguindo. Porque toda vez que eu assisto, tem alguma cena de diálise. Mas tem mesmo. Tem bastante filmes aí que às vezes a gente deixa passar. Eu brinco na série House, tem alguns episódios que é muito engraçado que ele sempre vira e fala: o paciente vai precisar de diálise. Aí ele descobre algo que faz com que o paciente não precise de diálise. Mas é sempre citado na série. O Sim. paciente vai precisar de diálise. Tem um outro filme na Netflix, O Céu da Meia-Noite, do George Clooney. É muito bacana o filme, só é um pouco longo e confuso.
Mas o personagem principal precisa se ligar numa máquina para limpar o sangue diariamente. Hum, Que entendi. tratamento seria esse? Que tratamento, né? Muito difícil. Eu faço algo parecido, Hum. Eu acho que eu diariamente, nunca vi. mas eu não sei como chama. É. Talvez chame, sei lá, hidrolipo. Mas então, Gabi, é muito importante mesmo a gente ver um filme brasileiro, porque, querendo ou não, nosso país não tem uma cultura muito ruim de mostrar o paciente renal como um zumbi, um morto-vivo. Sim, Lembra uma época que teve uma novela da Globo que mostrou a paciente renal na cama e ela lembro, não podia lembro. tomar água, que se ela não transplantasse, ela morreria em poucos dias. Sim, sim. É algo surreal. Graças a Deus, essa imagem começa a mudar, começa a ser destruída. E esse filme vem com essa intenção mesmo, mostrar Que a vida que a pós-diálise. vida, não, que a vida continua com a diálise, né? Isso. E que não, nós lançamos aquela campanha, né? Não vivo para dialisar, dialiso para viver. Sim, É um fato, a gente dialisa para viver. Eu brinco que você, por exemplo, é um dos meus maiores exemplos. Você passou por 2 transplantes, está fazendo diálise, e a Ana está aí, firme e forte do seu lado. acho que é meu maior troféu de todos esses anos. Eu falo, a Raíssa com a Vivi, outras pacientes com filhos, E nem pacientes só homens aí, filhos, né, não, Arthur? Tem conquistando. muitas coisas que ganharam, se formaram, trabalham e, enfim, N coisas, viajam. Eu acompanho um rapaz, que eu acho que você deve acompanhar ele também, que ele vive Felipe, viajando Felipe, Felipe, inclusive, de ele que é de Portugal, né? o Felipe que é de Portugal, ele vai estar no Brasil. Que legal. Ele me O mandou cara mensagem. viaja direto de como é que esse homem faz isso, Não, mas você eu queria sabe que saber. a ideia dele era rodar o mundo. E ele começou a fazer esse projeto, mas aí chegou a pandemia. Aham. E ele teve que parar. Inclusive, ele me mandou mensagem falando que ele vai estar no Brasil no Rio de Janeiro. Ah, queria muito conhecer o Felipe, ele é muito legal. Né? Eu falei para ele, se der uma passada em São Paulo, me dá um toque que a gente vai bater um papo, porque é muito bacana o projeto dele, é muito legal o que ele Sim, faz. sim. É E, uma é- inspiração. e ele dialisa em vários lugares. Ele já rodou a Europa toda praticamente, né? Eu acho que, por exemplo, a Gilda, a paciente que gravou com a gente, que foi para a Itália, comentou da diálise, Sim, são conquistas muito importantes, né? Mostrando que mesmo com a diálise é possível sim. porque a gente tem a sensação, querendo ou não, de estar preso. Sim. Quando a gente vê esses pacientes, esse Felipe mesmo, ele me encanta, que ele consegue, ele tem 3 filhos, né, agora, Viaja ele e a família. e viaja ele e a família. A família. É. E ele é um cara muito legal de se conversar. Aliás, um abraço, Felipe. E você está convidado a participar do Renalcast com a gente aqui Com certeza. para contar suas histórias de diálise pelo mundo. Aliás, nós só não gravamos com ele por conta do fuso horário. Na primeira temporada, aliás. Questão de Foi. fuso horário não deu encaixe. Mas ele é um daqueles exemplos mesmo, que mostra que a diálise não é o fim. E a gente está cheio de bons exemplos por aí, cheio de bons exemplos na internet, nas clínicas, aos nossos lados. E eu acho que a gente tem que se pegar nesses bons exemplos. Verdade, Arthur. Não se pegar em maus exemplos, em quem reclama muito, em quem não vê o copo cheio. Ah, essa é a melhor parte. A gente tem que sempre ver o copo meio cheio. Eu acho que eu e você, pelo menos, vê o copo meio cheio. O meu, geralmente, ele está bem cheio. Mas falando sério, a gente precisa muito aprender uma coisa, né? A mudar o mindset. E eu acho que esse filme vem com essa missão também, de mostrar isso. A Nina, a partir do momento que ela aceitou a doença, aceitou o tratamento, aceitou o relacionamento, a vida dela passou a fluir melhor. Sim. E E, isso é uma e, verdade.
E ainda lembrei agora, Arthur, teve a médica, ou foi a professora dela, que disse a ela para ela parar, não foi? Foi, Para ela professor. parar, que não tinha como ela estudar, fazer o tratamento e tudo mais. E aí, vou dizer isso agora para as pessoas que estão nos ouvindo, que se alguém te disse alguma vez para parar a sua vida por causa da diálise, não pare. Não pare, porque você é capaz. E muitas vezes sempre tem pessoas que vêm colocar a gente para baixo, ser pedras de tropeço na nossa vida, mas a gente é capaz, independente do tratamento. E eu acho que isso é bem importante de falar, porque tentaram parar a Nina, né? Mas aí Sim, ela várias continuou. vezes. E aí é aquilo, né, Gabi? Quem mais tentou sabotar ela foi ela. Uhum. Em um dado momento de não acreditar nela. Pensamentos, tudo. Por isso também é muito importante acompanhamento psicológico, Eu ia dizer agora, principalmente no por isso que é começo do importante o tratamento. comprimidinho. Repetindo, O acompanhamento psicológico é muito importante. Muito. para você saber lidar com algumas questões. Até porque parece papo de coach, mas não é. Geralmente, quem mais sabota você é você mesmo. Verdade. Então, é importante que você faça e tenha um acompanhamento psicológico. Eu Para acho que estabilizar. eu falo isso, eu acho, para todos os meus pacientes. Muitos pacientes que me procuram por eu também ser renal. E aí, muitas vezes a consulta vira mais um desabafo, né? Mais alguma coisa assim. E aí eu aconselho que a pessoa tem que procurar um psicólogo, porque a pessoa precisa organizar todas as ideias. E é muito importante, principalmente para quem descobre logo o diagnóstico e aí não sabe para onde correr, o que fazer. E aí é bastante importante. Não, até porque aquilo realmente não é uma coisa fácil de se receber. Sim. É uma pedrada, não é simples de lidar. Mas é aquilo, né? O filme é muito bom, o filme, a Júlia está de parabéns, soube levar com leveza o tema, soube interpretar uma paciente renal muito bem. Até é engraçado, né, a preocupação dela com o avô que era diabético. A cena da bisnaguinha, só come uma bisnaguinha. Sim, sim. Esses pequenos cuidados a gente vê no nosso dia a dia, nós acabamos tendo também com os outros, né? A gente às vezes toma mais conta do outro do que da gente. Verdade. Isso é algo que chama muita atenção. Eu acho que E eu faço muito isso. tá vendo? Até pela sua área de atuação, né, Gabi? Você Eu acaba ia dizer, fazendo, até acho por que mais. alimentação, eu acho que eu cuido mais da alimentação dos outros do que da minha. Aliás, agora vamos ser críticos de cinema. Sua crítica e sua nota do filme. Minha crítica. Arthur, tinha que ter me perguntado antes para eu pensar, né? Porque fala a tua. Então eu vou dar a minha. Eu vou começar a dar a nota do filme. 8,5 de 10 rins. Eu acho que eu daria isso também. Por que essa nota? Por que essa nota? O filme soube lidar com leveza sobre o tema hemodiálise. É um romance bacaninha. Tem um final que me surpreendeu, confesso. Sim. Gostei muito. Parabéns ao Diego, diretor. Fugiu do clichê. Isso. Baita filme. Então, 8,5, porque romance não é muito o estilo que eu gosto. Minha nota seria essa também, 8,5, 9. Mas porque eu achei muito lento. Eu tive que me esforçar para chegar no final. É uma crítica, mas é uma crítica interessante. O filme às vezes é meio parado mesmo. Foi um Demora filme para bem acontecer algumas coisas. parado e tal, e grande demais, e aí demorou a acontecer as coisas, e aí eu tive que me segurar para assistir até o final, para saber se eu ia chorar mesmo ou não, porque tava todo mundo falando sobre o filme. Mas Não, aliás, parabéns também ao Henry Zaga pela atuação como Dr. Gabriel. Muito bom ator, muito bom ator. E baita ator também. É isso aí, é um filme que vale a pena ser assistido. Tá na Netflix, depois do Universo. O Renalcast recomenda e aprova.
dedinhos positivos, confere lá que vale a pena. E é isso aí, né, Gabi? Voltamos. Vamos voltar, aos pouquinhos, né? A gente está voltando. Aos pouquinhos nós estamos voltando. Aos pouquinhos estamos aqui. Mas o mais importante, não acabamos. Não acabamos. Não. Enquanto houver vida, haverá Renalcast, viu? Estamos Certo? aqui. Renalcast é imorrível, imbrochável, insaível do ar. E mais uma vez eu quero aqui mandar, Dani, beijo, fica boa logo. Fica bem, Dani. Você faz falta. Melhora logo, que a gente tá com saudade de ti. Queremos você aqui de volta o mais rápido possível. Com certeza. E para não perder aquele costume, você vai mandar um beijo para quem? Vou mandar um beijo para todos os nossos ouvintes. Eles estão nos assistindo, Arthur? Estamos vendo. Estão todos os nossos telespectadores também. Também. Aqueles que estão no Spotify, aqueles que estão no Instagram, que estão no YouTube, Isso. no Anchor, na caixinha do Kisuko. Estamos aqui para vocês. Contem com a gente. A gente pode... Estamos sumidos, né? Mas estamos aqui. Nossos Instagrams estão abertos aí para vocês contarem com a gente. Sem dúvida, faço das palavras da Gabi as minhas palavras e mando um beijo especial para a Raíssa. Tem que ter o beijinho da Raíssa, né? O beijo da Raíssa. É isso aí. Logo estamos de volta novamente, lembrando aí que nós estamos no Novembro Azul. Então, homens, se cuidem. Isso, e vamos trazer um tema bem importante do Novembro Azul, tá? Vocês vão ver. Vamos trazer. Vamos trazer o tema bem importante do Novembro Azul. Tema bem importante do Novembro Azul, hein? O Novembro Azul também está relacionado com o renal, tá? Também. É a prevenção de tudo do homem, da saúde do homem. Isso, e, aliás, que a gente precisa falar sobre isso. E, aliás, né, um pequeno spoiler. Você lembra que nós recebemos a psicóloga, acho que foi a Amanda até, e ela falou que os pacientes homens escondiam de suas famílias, muitas vezes, a limitação renal hídrica. E aí chegavam numa segunda-feira com 7, 8 quilos a mais. Sim. É uma coisa que a gente tem que falar. Homens, não tenham vergonha. Ser renal não é uma... Não é vergonha. Não é vergonha. Ser renal é ser normal. Ah, mais uma bem sacada, hein? Né? A gente acredita que é normal, mas tá tudo certo. A pergunta que fica é: quem é normal? É isso aí, estamos de volta, Renalcast no ar. Confira nossas redes. Um grande beijo a todos. Estaremos de volta logo logo. Gabi, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.